Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Queridos irmãos, é bom demais poder estar de volta com vocês, participando de mais uma reflexão na palavra de Deus. E por isso nós vamos iniciar com uma oração, para que o Senhor Deus nos ilumine, nos capacite, nos auxilie nessa reflexão da sua palavra. Amém, irmãos? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento diante de Ti, pedimos ao Senhor que ilumine nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Ajude cada vez mais no entendimento, na compreensão, na percepção da vossa palavra, que nesta noite, nesses minutos que estaremos juntos aqui, possamos absorver o máximo possível da sua palavra, pois precisamos, através desse tema de hoje, aprender a refletir cada vez mais. Por isso, iremos buscar, Senhor, nesta noite, nesse aprendizado, buscar através da vossa palavra, como praticar a verdadeira justiça, a justiça que vem de Ti, Senhor. Por isso, pedimos ao Senhor, neste momento, que auxilie-nos cada vez mais no entendimento da vossa santa palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para os avisos, como sempre, né? Nós fazemos questões de estar sempre lembrando sobre a necessidade de congregarmos. Nós vamos fazer isso sempre porque realmente é importante. Principalmente porque já, devido a algumas pesquisas, alguns estudos, isso já está mais do que comprovado, que as pessoas estão realmente se afastando das igrejas, se afastando, deixando de congregar, estão e consequentemente se afastando de Deus. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quem dominava o cristianismo, de certo modo, era os Estados Unidos e a Europa, e que agora estão decaindo. A América do Sul ainda tem uma concentração maior, mas tudo isso é em função de várias coisas. Em primeiro lugar, nós podemos ver que essa modernidade, toda essa nova narrativa que tem sido apresentada no mundo inteiro pela sociedade, de um evangelho distorcido, de um evangelho mal ensinado, mal pregado, isso consequentemente isso afasta as pessoas das igrejas. Por quê? Prometem coisas da qual a igreja de Cristo não foi instituída para isso. Prometem prosperidade, prometem soluções de problemas. Consequentemente, pessoas vão às igrejas e se decepcionam, se frustram, porque aquilo que desejava não acontece. Então ela sai, vai para uma outra, e assim sucessivamente, até por final se afastar completamente. Nós temos também as desinformações e os evangelhos sendo deturpados por muitas denominações. Isso tem realmente colaborado muito para o afastamento. E temos também a própria pessoa que, infelizmente, tem tentado, de certo modo, criar um próprio Deus. Aquele Deus que agrada, aquele Deus que aprova tudo que você faz. Porque criou-se na sociedade hoje uma narrativa de que Deus é amor e Ele permite tudo desde que você não faça mal a ninguém, desde que você não prejudique ninguém. Tudo pode. Eu posso fazer tudo que desejo, tudo que o meu coração pede. Conclusão. Ela cria um Deus particular que aprova tudo que ela faz. Então, para que ela vai à igreja? Mas nós sabemos qual o resultado disso, né, meus irmãos? Infelizmente é terrível. Desculpa, desconectou aqui. Sendo assim, mais esse lembrete, por favor, não deixem de congregar. Nós temos essa consciência que somos corpo de Cristo, não é mesmo? A igreja é o corpo de Cristo. Para sermos corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos. Já que somos membros,
Para se formar um corpo, é necessário que eles estejam unidos, para assim serem corpo. Se queremos clamar como unidade cristã, como igreja, precisamos estar unidos. Como vamos fazer se cada um está no seu canto? Como vamos fazer isso se cada um está individualmente tomando conta das suas vidas? Ou não, eu estou orando em casa, eu estou fazendo em casa. Como você vai se tornar o corpo de Cristo? Por isso a necessidade realmente de estarmos juntos, comungando o mesmo corpo, para nos tornarmos um só em Cristo. Amém, irmãos? Vamos, mais um lembrete. Nós temos aqui disponibilizado a vocês o chat para comentários. Fiquem à vontade para fazer os comentários que desejarem. Fiquem à vontade para dar sugestões de temas, enfim, do que quiserem. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Pode ser feito através do privado, que nós com certeza iremos retornar. Amém? Irmãos, recados dados, avisos dados, vamos para a palavra. Hoje nós temos um tema um pouco complexo e nós vamos explorar aqui uns 6 versículos que tem pra gente hoje, tá bom? Eu vou começar lendo o primeiro versículo, em seguida nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, amém? Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Olha o que a palavra nos diz. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus caros irmãos, falar em justiça, a primeira coisa que talvez nos remeta no pensamento é um tribunal, um julgamento, um júri, um promotor, um advogado, não é mesmo? Ou então lembramos das opressões, das injustiças que nós sofremos, principalmente por parte dos poderes. Pode ser do empregador, pode ser na rua, no ambiente de trabalho. Normalmente as pessoas só lembram de justiça quando elas sofrem injustiças. Mas o que nós vamos ver hoje também é que a injustiça não é só praticada pelo poder, não é só praticada pelos poderosos, por quem tem poder aquisitivo grande, por quem realmente tem o poder de mandar. A injustiça também é praticada por pessoas comuns. Ela é praticada pela pessoa simples, classe média, pobre, até mesmo por pessoas que vivem na linha da miséria, também praticam injustiça. Nós vamos ver que todos nós praticamos injustiça todo o tempo, todos os dias, não é mesmo? E sabendo que o que Deus quer de nós é que sejamos justos. Não é mesmo? A gente não busca santidade, a gente não está sempre em busca de sermos santos. Como podemos ser santos sem ser justos? É impossível. Sendo assim, olha só, quando você vê uma pessoa humilde, que passa por muita necessidade, uma pessoa pobre, normalmente considera-se que ela está sempre sendo injustiçada. Mas essa mesma pessoa também pratica dentro do seu ambiente injustiça. Nós vemos injustiça também no nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso próprio lar, entre os familiares. Nós vemos injustiça até dentro das igrejas. Porque, infelizmente, o homem é falho. A natureza do homem é corrupta. E ela acaba cedendo a isso. E nós vamos ver também que praticamos injustiça de vários modos. No que fazemos, no que pensamos e principalmente no que falamos. Quantas e quantas vezes a gente se apressa em falar alguma coisa que se refere a uma outra pessoa.
sem checar a fonte, sem saber se realmente aquilo é verdade. Ah, eu ouvi falar, alguém disse, e você confirma isso, ou até mesmo acusa aquela pessoa porque ouviu falar. Já está praticando a injustiça. Por menos às vezes que achamos que o delito, o problema é mínimo, mas de repente, para aquela pessoa que sofreu essa injustiça, pode ser grande. Você não sabe a mágoa que você causou àquela pessoa. Você não sabe a tristeza que você causou àquela pessoa. Por isso a necessidade, meus irmãos, de pensarmos, refletirmos. O cristão precisa aprender realmente em tudo na vida a fazer sobre orientação de Deus, através do quê? Das orações, do aprendizado na palavra. Nós vemos aqui, nesse primeiro texto aos Romanos, olha o que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É através do Evangelho, da palavra de Deus, que nós conhecemos a verdadeira justiça, porque ela não existe na humanidade. Olha só essa frase que eu escrevi aqui. Só haveria justiça na humanidade se ela fosse promovida por homem justo diante do Senhor Deus da justiça e verdade. É por isso que nós não temos justiça na humanidade. Justiça mesmo só há em Deus. Porque Ele pratica justiça, Ele é justo em todos os sentidos. É completamente imparcial. É uma justiça plena, absoluta. Então, nós precisamos refletir mais sobre o que é realmente justiça. Justiça engloba muita coisa e engloba todo mundo. Todo mundo está sujeito a praticar injustiça. Não é só o corrupto que pratica a injustiça. Pessoas comuns também no dia a dia fazem e muitas vezes nem notam, principalmente no falar. Amém, meus irmãos? Então, o tema de hoje chama-se A Justiça e os Justos. Então, nós vamos ver, através de alguns versículos, algumas afirmações do que é a justiça, de como deve ser encarado, de como se deve ser refletido, de como se deve evitar. Porque a caminhada do cristão é essa, é evitar o erro, evitar o pecado. Independente da injustiça, se ela é grande ou pequena, cometida por um poderoso ou por uma pessoa humilde, de qualquer maneira é injustiça aos olhos de Deus. Não vai haver diferença. Normalmente a diferença que há é na sentença, é na disciplina. Pode ser menor ou maior. Mas a injustiça praticada é a mesma. O erro é o mesmo. É mesmo? Vamos ver o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha que o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo, ele não sugere, nesses dois versículos romanos e nessa de 2 Coríntios, não é opinião dele, porque ele tinha autoridade para isso. Porque tudo para ele foi revelado pelo próprio Jesus. Então, ele tinha autoridade em afirmar. Quando Paulo nos dá recomendações, essas recomendações dele são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele faz essa afirmação aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, olha o que diz. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que faz de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Ou seja, está bem claro que todos nós seremos apresentados ao Senhor. Todos, sem exceção. Para sermos julgados. E vamos receber o que a gente merece. Por isso que é importante tomarmos cuidado e vigiar a nossa conduta. O que fazemos, como fazemos, o que falamos. Principalmente o que falamos. Hoje em dia é tão comum, principalmente, mais uma vez, por causa do mau uso da internet, comete-se terríveis injustiças com as pessoas.
calúnias, destrói a imagem de uma pessoa através de uma internet. Então, é perigoso. Então, a gente precisa tomar cuidado que nós vamos ser apresentados e vamos ter que dar conta disso, cada um de nós. De tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala. Isso faz parte da caminhada, da jornada do cristão. Porque, veja bem, o incrédulo, ele não está nem aí para nada. Para ele tanto faz se ele é justo ou não, se ele frauda ou não, se ele engana ou não. Porque ele não teme a Deus, ele não está nem aí. Ele quer realizar as suas ambições, custe o que custar. Então, quando nós que cremos em Jesus, que aceitamos Jesus, que queremos continuar nessa jornada que vai nos levar à salvação, precisamos fazer atenção nisso, porque isso é muito sério. Não é só uma questão de você estar prejudicando alguém com um ato injusto. Você está mostrando para o Senhor que você não é justo, que você não está buscando ser santo. Eu não posso ser santo. Não adianta eu ter 30, 40 anos de congregação e me considerar realmente cristão e praticar a injustiça, seja lá como for, na rua, no trânsito. Amém, meus irmãos? Então precisamos estar alerta para isso. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Vamos ver o que diz Provérbios 16, meus irmãos. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 8. Olha o que diz. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Isso aqui é muito sério. Tem muita gente que não se conforma com a sua situação, com a sua vida, principalmente com a sua situação financeira. E, infelizmente, acaba aceitando tomar atalhos perigosos para resolver os seus problemas. E não pensa nas consequências. Ele se desvia do caminho reto porque ele precisa conquistar algo melhor. É justo você desejar algo melhor para você? Lógico que é. É justo. É saudável você procurar ser promovido no seu trabalho, procurar ganhar mais? Lógico que é. Estude, se capacite, busque. Ore ao Senhor para te dar orientação, força para você estudar, passar no concurso, para você ser melhor. Lógico que é justo, tudo isso é justo. Mas desde que você faça no caminho da retidão, desde que você faça com orientação de Deus, desde que você busque no Senhor força e capacitação para você seguir em frente, para você conquistar. Não é mesmo? E as pessoas que não conseguem, por alguma razão, precisam aprender a aceitar a sua condição de vida. E muitos não aceitam e praticam a injustiça para poder se beneficiar. Eu vou dar um exemplo claro do Brasil, porque é onde eu conheço um pouco, sobre o sistema de previdência do Brasil, o chamado INSS, onde as pessoas recebem benefícios e futuramente se aposentam. Desde que eu entendo de gente que ouço falar das fraudes de aposentadoria e benefícios do INSS. Né? São praticadas para você adquirir o que você não tem direito. Benefícios que não cabe a você. Existem pessoas aposentadas sem nunca ter trabalhado. Ou seja, muitas pessoas que fazem isso acham que não estão fazendo mal a outras pessoas porque o dinheiro vem de uma instituição. Eles têm muito. Em primeiro lugar, você já está cometendo uma injustiça contra uma instituição. Segundo lugar, você achar que está tirando de uma instituição é errado. Você, de repente, está tirando benefício de quem... Então, esse pensamento de que se eu tiro do grande, não há problema, é assim, meus irmãos. Principalmente porque diante de Deus você não está correto. Você não está sendo justo. A palavra aqui em Provérbio é bem clara. É melhor você ter o pouco abençoado por Deus do que o muito feito por injustiça
conquistado por fraude, conquistado sem merecimento, indevidamente. Essa é a palavra. Então, é difícil para muitos? É difícil. Nós sabemos que existem pessoas que passam muita dificuldade. Mas também sabemos que existem muitas pessoas que elas passam dificuldade, mas elas permanecem retas, corretas, justo no caminho da retidão. É isso que o Senhor considera ser justos. É dessa maneira que a gente vai praticar a justiça de Deus, porque não existe realmente justiça verdadeira na humanidade, vinda do homem, vinda do sistema global. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma olhada também no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, versículo 15. Olha o que diz a palavra. Não cometam injustiça nos julgamentos. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Olha só, nós temos muitos exemplos disso, né? De julgamentos favorecendo um lado ou outro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, que é corriqueiro. Uma pessoa vai ser julgada, mas ela tem condições de constituir advogados caríssimos, um escritório de advocacia. Então, quando ela é apresentada na justiça, ela tem direito a tantos recursos, porque ela tem dinheiro. Isso eu não estou nem falando na parte de corrupção dos que deveriam julgar, os juízes. Estou falando das oportunidades maiores que tem alguém com poder aquisitivo muito bom. Então, muitas das vezes, ele não é absolvido, não é tirada a sua culpa, mas a sentença que é dada para ele é leve, em função ou de algum acordo, seja lá o que for. Como é que você quer para pagar cesta básica ou alguma multa para uma pessoa que tem muito dinheiro? Isso não é nada. Ou seja, não houve disciplina para essa pessoa. Já para uma pessoa menos favorecida, com certeza vai ser uma dificuldade. Então você já viu que existe uma diferença, né? É aquela velha história, é julgado pela capa. Os dois cometeram o mesmo crime, devem ser julgados de maneira quase imparcial. Você roubou um objeto, o outro roubou alguns milhões. O crime é o mesmo, é roubo. E deve ser julgado assim. Porque o grande problema é que as pessoas também acham que a pessoa menos favorecida, a pessoa que tem dificuldade, que passa por dificuldade, a pessoa muito pobre, muita gente fica com dó, com pena, por causa das circunstâncias dela. Mas infelizmente não pode ser. A justiça de Deus não é assim. Ela tem que ser igual e imparcial para ambos. Agora, pode sim haver uma diferença na sentença. Uma sentença mais leve para aquela outra pessoa, de acordo com o crime que ela cometeu, que de certo modo é praticado e às vezes não é na justiça comum do homem. Então, tem gente, no nosso dia a dia, cometemos esse tipo de injustiça. Às vezes você, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você é injusto com um colega de trabalho, numa situação qualquer, para poder agradar alguém que talvez seja seu chefe, que talvez no futuro ele possa te promover. Então você tem um interesse naquela situação. Então você acaba depondo contra o seu colega de trabalho por interesse. Isso é crime? Civilmente não. Na justiça do homem não. Mas diante de Deus é injustiça sim. Você foi injusto para se beneficiar. A corrupção não existe só na política ou nas empresas, em termos de propina ou não. Existe a corrupção moral também das pessoas. Amém, meus irmãos? Por isso, vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19.
Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Olha o que nos diz a palavra. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. Os subornários e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Tá vendo? Olha o que é que acontece. Muitas das vezes um julgamento, tanto na lei dos homens, ou nós particularmente no nosso ambiente de trabalho ou do lar, nós precisamos, se você tem o poder de decidir, se você tem o poder de disciplinar como líder, ou no trabalho, ou na escola, ou na política, ou no seu lar, ou dentro da própria igreja, e você precisa tomar decisões que seriam as sentenças pelo erro de alguém, ou seja, uma disciplina, como na escola, no trabalho, suspensão, o que tem nos trabalhos, nas escolas, seja o que for, você precisa decidir. E a sentença também tem que ser justa. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente é tomado pelo sentimento, a gente é atraído pelo nosso próprio sentimento. Por exemplo, se eu preciso disciplinar um parente, um filho, mas eu acabo sendo afetado pelo sentimento que eu tenho por aquela pessoa. Então, a disciplina, a sentença que você tem que dar com a sua autoridade, já que você a tem esta autoridade, você precisa tomar essa decisão, fica comprometida. E não pode. Diante do Senhor, você precisa ser justo em tudo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Isso é a verdadeira justiça. Então, realmente você disciplinar alguém dentro de uma igreja, alguém dentro da sua casa, alguém dentro do seu ambiente de trabalho, muitas das vezes é complicado. Então, não estamos falando disso. Esse suborno pode não ser financeiro, mas você acaba sendo subornado pelo seu próprio sentimento. Ele acaba te confundindo e você acaba não fazendo justiça. Muitas das vezes é difícil, é doloroso, mas é preciso. A justiça tem que ser praticada em qualquer instância, em qualquer circunstância. É isso que Deus espera de nós. Ser homens justos, ser pessoas justas, é isso. Por isso, já que nós temos um grau de dificuldade muito grande, a necessidade de buscarmos o quê? Compreensão, fortalecimento, mais reflexão antes de agirmos. E nós temos como fazer isso. Nós temos a oração, onde Deus vai nos direcionar. Nós temos a palavra que irá nos ensinar, que vai nos guiar para tomarmos a decisão certa, para que sejamos sempre justos. É tão triste quando você ouve dizer, poxa, mas que injustiça que aquela pessoa cometeu com outra. Não é isso? Pode ser em qualquer ambiente, meus irmãos. Por isso, vamos aqui para o nosso próximo versículo, que é Romanos, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Romanos, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Esse tema, meus irmãos, sobre justiça, talvez a gente tivesse que debater um pouco mais, porque nós temos bastante afirmações, bastantes exemplos, bastante ensinamento na palavra. Mas o nosso tempo não permite trazer mais conteúdo. Mas, de qualquer maneira, a intenção é trazer isso à reflexão, trazer isso à tona para que isso fique mais à vista, para que você pratique mais, para que as pessoas se lembrem mais que é necessário, sim, praticar a justiça, seja qual for o nível, seja qual for as circunstâncias. Amém? Olha o que diz Paulo, novamente, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez.
Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Veja bem, meus irmãos, por mais que muitas das vezes achamos que temos uma boa conduta, que somos generosos, a gente precisa vigiar, porque você de repente trilhou um caminho de uns 30, 40 anos, congregando, fazendo tudo o que é possível, e parou no meio do caminho, você corre o risco, sim, de se comprometer, de comprometer a sua salvação. Se você, por exemplo, congregou 30, 40 anos, não pense que isso será como igual a aposentadoria, que você trabalha há 35, 40 anos, se aposenta e vai receber o seu benefício, a sua recompensa. Não é assim. A palavra está bem clara aqui. Receba a sua recompensa, é necessário que você permaneça até o fim, até o último dia, buscando ser santo, buscando praticar a justiça de Deus. E mesmo assim, nós sabemos que haverá falhas, mas a sua busca é intensa. A sua busca pela santidade, pelo caminho reto, pela retidão, ela é intensa e Deus está vendo isso. E nós sabemos também que no final de tudo, essa nossa busca será reconhecida e no final seremos aperfeiçoados para que sejamos salvos. Não esqueçam que nós temos um grande advogado, o melhor, o único, que é Jesus Cristo, que além de ser o nosso advogado, ele não vai te inocentar dos teus erros, das tuas falhas, das tuas injustiças, do seu pecado, mas ele vai tomar para si a sua culpa. É assim que somos aperfeiçoados no final, para conhecer a glória de Deus. Olha o que diz aqui. A nossa busca tem que ser assim. A gente busca, não é glória para nós mesmos. O que nós buscamos é a glória de Deus, a honra. O que nós buscamos é o quê? A vida eterna. Tudo que nós encontramos pela frente, que fazem parte da vida como ser humano, tudo é muito saudável que busquemos também a direção, a justiça de Deus para vivermos de maneira saudável, de maneira próspera, mas através da justiça de Deus. Deus nos auxilia, sim. Se você procura andar no caminho reto, no caminho justo, Deus vai te auxiliar, Deus vai te abençoar. Mas não na hora que você deseja, naquela hora específica, e sim na hora dele. Mesmo que isso não aconteça na hora que você espera, confie na justiça de Deus. Não existe outro tipo de justiça na humanidade. Não existe. A humanidade, ela é fracassada. O sistema da humanidade é corrupta, de toda a humanidade. Nós só encontraremos justiça através de Deus. Por isso, nós precisamos nos dedicar mais à palavra. Ela nos ensina mais sobre justiça. Ela nos encoraja mais. Mesmo estamos perdendo alguma coisa, porque não tomei aquele caminho, mas tomei o caminho certo, tomei o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho que me faz ser justo. Eu quero ser santo, eu preciso ser justo diante de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa, através dessa pequena reflexão de hoje, procurarmos mais refletir no nosso dia a dia, quando vamos falar alguma coisa. É muito perigoso, às vezes, a gente falar sem pensar, agir por impulso,
Quantas vezes a gente fala bobagem e compromete alguém, entristece, magoa o nosso irmão. Às vezes, para você é uma coisa tão pequena. Ah, mas não é tão grave assim. Mas você não sabe como aquela pessoa recebeu no coração. Você não sabe o tanto que você entristeceu aquela pessoa naquele momento. Então, praticar a justiça é isso. É refletir antes de você falar qualquer coisa, antes de você tomar decisões. Não se iludam com caminhos, com atalhos na vida. Na sua maioria, são armadilhas para que você pratique a injustiça. É tão bom você poder ouvir das pessoas assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa justa, ou como ela procedeu com aquela situação, ou no trabalho, seja onde for. A pessoa que recebe essa justiça, ela se sente protegida. Nós vemos no mundo como a injustiça é praticada, como as pessoas sofrem por causa da opressão, por causa da injustiça, por causa da ganância do ser humano. Não pensa duas vezes, só pensa em si. Nós que somos cristãos seguidores de Cristo, que pensamos, deveremos pensar no próximo, porque a palavra diz que nós devemos amar o próximo. Como podemos amar o próximo se muitas das vezes não somos justos para com o próximo? Amém, meus irmãos? Reflitam sobre a justiça de Deus, que é única, absoluta, plena. Pratiquem a justiça. Criem um hábito realmente de ser justo em tudo que fizer, em tudo que você falar. Está difícil? Busque através da palavra, da oração. O Evangelho, como diz lá no primeiro versículo que nós lemos em Romanos, o Evangelho é a justiça de Deus. O Evangelho revela realmente a verdadeira e única justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao nosso final, mais uma vez. Por isso, vamos orar para finalizar. Agradecer a Deus por esses minutos. Agradecer a Deus por esse versículo, pela sua palavra. Agradecer a Deus por esse tema que Ele nos trouxe. E pedir ao Senhor que cada vez mais nos ajude na reflexão. Amém, meus irmãos? Amado Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti por esses minutos onde refletimos sobre a Sua palavra, sobre esse tema tão importante, fundamental para a nossa salvação. Por isso pedimos, Senhor, que auxilie cada um aqui presente para que valorizem a verdadeira justiça que vem de Ti, que busquem na palavra um conhecimento, um aprendizado, uma profundidade, para que essa palavra ajude-nos a refletir cada momento de nossas vidas, para que possamos ser justos com cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Nós lhe pedimos nesse momento, Senhor, e lhe agradecemos mais uma vez por esta noite, por a sua palavra, por essa reflexão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês, abençoe a semana de vocês, abençoe o lar de cada um de vocês. Que vocês possam se tornar cada vez mais forte através da palavra de Deus. Sendo assim, nós finalizamos agora. Eu me despeço de vocês. Espero poder vê-los mais uma vez na próxima semana, na próxima terça-feira, às 19h30, para mais um encontro com a palavra. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau.